Olá, meus amigos e minhas amigas, estou no meu canal para juntos estarmos em comunhão de fé e de oração e juntos fazer o sinal que nos identifica como cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que arda como brasa. Que arda como brasa, tua palavra nos renove. Esta chama que a boca proclama, que arda como brasa, tua palavra nos renove. Esta chama que a boca proclama. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aqui em nosso Evangelho de hoje diz assim: aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. No mesmo instante a lepra o deixou. Jesus lhe ordenou que não dissesse nada a ninguém e falou: vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. No entanto, a fama de Jesus espalhava-se cada vez mais e numerosas multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças, mas Jesus se retirava para lugares desertos a fim de rezar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, esse texto vai falar um pouco da cura de um leproso. E ele diz assim: Senhor, ele viu a possibilidade quando Jesus passava. A gente sabe, quem lê os textos se aprofunda, um leproso, uma pessoa doente, não podia ser tocada por pessoas sãs. Então era considerado impuras. Então ninguém que era são não poderia tocar. E assim Jesus, ele toca neste leproso. E vendo Jesus passar, ele diz assim: se tu tens o poder de purificar-me. Então, purificar. Do que a gente precisa ser purificado? Dentro da gente, nosso coração. Jesus diz: eu quero, então vai ficar purificado. A outra questão que vai falar aqui, das doenças, né? As doenças. Quais são as doenças que precisamos ser curados e curadas? Que tipo de doença? E aqui Jesus, ele pregava, ele anunciava também. E por fim, às vezes nós queremos rezar com multidões de gente, um monte de gente. Às vezes a gente faz muito barulho e pouco reza. Não estou dizendo que não reza, mas às vezes é muito barulho para pouca reza. E aqui está o exemplo de Jesus. Ele, em meio àquela multidão, ele se retirava para lugares desertos para rezar. E aqui, com certeza, o agradecimento do leproso por ser curado dessa lepra. E ele pede: toca-me, Senhor. Nós também devemos pedir: toca-me, Senhor, e serei curado não só dos meus males físicos, mas também dos males mentais, dos meus vícios, dos meus pecados, do meu orgulho, ganância, ódio, raiva, vingança, dos meus egoísmos. Precisamos do toque de Jesus para ficarmos e para que fiquemos purificados de toda a lama que o mundo nos joga 24 horas por dia. E quanta lama, quanta sujeira. De toda mentira, ganância, fofoca, inventação de coisas.
de toda ocasião de pecado. À medida que a idade vai avançando, que a gente vai também passando o nosso tempo, a gente começa as dores, começa a aumentar as dores, dói aqui, dói ali, assim por diante. O nosso comer errado, a falta de exercício, as noites mal dormidas e ainda por cima a bebida desenfreada, muita bebida. Não digo tomar com cautela, mas às vezes há exageros. Tudo isso vai nos matando aos poucos, até que um dia chegamos ao ponto de não conseguir mais nos locomover e ficamos na dependência de ajuda dos outros. Em Jesus, aquele leproso enxergou a sua única possibilidade de cura. Por isto, ele não hesitou em infringir as leis para chegar até ele, até Jesus. Prostrado a seus pés, ele diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E contrariando as leis que proibia qualquer contato com os leprosos, Jesus não somente permite que o leproso aproxime-se dele, como também toca nele. Eu quero, fica purificado. Então ficar purificado, purificado aquele homem antes excluído, como eu falava anteriormente, que as pessoas que tinham qualquer tipo de doença era excluído do convívio social. E assim, sente-se abraçado por Deus. Por esse Deus, experimentando no corpo e na alma a ação vivificante de Jesus. Recobrando assim, para além da sua vida física, a sua vida social e religiosa. Superada a marginalização e completamente revestido da graça de Deus, ele vê abrir diante de si novas perspectivas. E mesmo sendo recomendado para não espalhar o acontecido, ele não conseguiu guardar para si tamanha alegria. Ao sair dali, ele proclamou o nome de Jesus com seu testemunho de fé. Para absorvermos melhor a mensagem que este texto quer nos passar, é importante nos colocarmos dentro deste contexto. Sentir a mesma alegria de quem é libertado por Jesus. É esta alegria que vai nos motivar como cristãos e cristãs de fé a sermos continuadores e multiplicadores das ações vivificantes de Jesus. Pela fé é possível vencer todos os obstáculos que nos impedem de chegarmos a Jesus, de sermos tocados por Ele. A fé abre caminhos, nos coloca diante de Jesus, como colocou aquele que era leproso. Jesus estende a sua mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Nossas orações são atendidas quando feitas com fé e devoção. Não apenas com os lábios, com a boca, com certa arrogância e distração. Ame a Deus com toda a sua força. Não é preciso gritar. Deus não é surdo. Apenas concentrar-se, fechando os olhos, de preferência, e falar com Deus, no fundo da nossa alma. Como costumamos dizer quando falamos ou expressamos algo com toda a sinceridade, com muita convicção. Que nossas orações não sejam feitas como se lê uma poesia, um texto, ou uma recitação de um trecho escrito, mas que sejam, amados irmãos e irmãs, algo que nos vem de dentro para fora, não algo fantasioso. No fundo da nossa alma, com todo o nosso ser, faça o mesmo quando estiver cantando, rezando, em casa ou em público, na igreja, na comunidade. Vamos celebrar não somente com a boca, mas com todo o nosso ser. Demonstraremos fé e devoção
nas nossas palavras, pois os que nos olham, que olham para nós, esperam isso da gente. Esperam poder confiar que nós realmente acreditamos no que estamos dizendo, falando, no que estamos vivenciando. Que Deus possa te abençoar, possa purificar a tua vida e também curar de suas doenças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o canto Tu dés saúdes aos doentes, Senhor. Tu deste saúde aos doentes, Senhor, mostrando que veio o teu reino de amor. Contigo queremos os fracos amar, da vida e saúde de todos cuidar, da vida e saúde de todos cuidar. O mal de leprosos curaste, Senhor, mostrando que veio o teu reino de amor. Contigo queremos doentes amar, da vida e saúde de todos cuidar, da vida